Bom dia, ouvintes da Rádio Assunção Cearense. Bom dia, internautas do blog do Edson Silva. Estamos começando o programa, o blog do Edson Silva, na Rádio Assunção Cearense, dizendo que, coincidentemente, ontem, após o encontro do governador Eumano de Freitas com o senador Cid Gomes em Sobral, Eumano nomeou o deputado federal Robério Monteiro, do PDT, para o cargo de secretário de Recursos Hídricos do Estado do Ceará. O ato da nomeação foi publicado na edição do Diário Oficial do Estado nesta segunda-feira, dia 27 de fevereiro. Robério Monteiro deve pedir licença do seu mandato na Câmara dos Deputados e, com isso, será convocado o primeiro suplente do PDT cearense, Leônidas Cristino, afilhado de Cid, que não conseguiu ser reeleito. Eumano ainda não nomeou nenhum dos outros novos secretários, o que poderá acontecer ainda nesta semana. Mas a nomeação de ontem, depois do encontro dele com o senador Cid Gomes, sem dúvida, o governador foi influenciado a antecipar a nomeação de Robério Monteiro para permitir que o Leônidas, que já foi prefeito de Sobral, possa assumir o mandato de deputado federal e, dizem pessoas ligadas a ele, completar o tempo para garantir uma pensão parlamentar completa, isto é, com os R$ 39 mil por mês. Élcio Batista, vice-prefeito de Fortaleza, ontem à noite, como está registrado no nosso blog, no blog do Edson Silva, anunciou sua filiação ao PSDB. No dia anterior, Élcio havia comunicado pela mesma via, isto é, pelas redes sociais, sua desfiliação do PSB, enquanto presidente do Diretório Municipal de Fortaleza, daquela agremiação, onde chegou pelas mãos de Camilo Santana, quando este era governador do estado do Ceará e estava com uma relação tempestuosa com o PT, motivando especulação à época de que ele iria para o PSB. Élcio foi indicado para vice-prefeito de José Sarto na cota de Camilo Santana. Mas, na eleição do ano passado, de 2022, eleição da sucessão estadual, ele rompeu com Camilo para ficar com a candidatura de Roberto Cláudio ao governo do estado, enquanto Camilo apoiava a candidatura de Eumano de Freitas, a vencedora. Com uma nota do PSB, à época de 2022, assinada por Élcio, desatendendo a recomendação da direção nacional, ele anunciava o apoio do PSB cearense a Roberto Cláudio. Camilo sentiu-se traído e registrou sua mágoa contra Élcio para várias pessoas. O rompimento de Élcio com Camilo, de quem foi chefe de gabinete do governo do Ceará
e secretário-chefe da Casa Civil, foi mais um dos rompimentos políticos que tiveram repercussão familiares naquela disputa do ano passado. O PDT cearense, atenção, o PDT cearense está pequeno, repetindo, o PDT cearense está pequeno para o senador Cid Gomes e o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio. Cid faz questão de dizer que hoje é inimigo de Roberto Cláudio e do seu irmão Prisco Bezerra. Por sinal, Prisco é primeiro suplente de senador de Cid. Na última reunião de dirigentes estaduais do PDT cearense e a bancada estadual do partido, semana passada, o senador Cid Gomes chegou a ser considerado inconveniente por tentar interromper as falas do presidente estadual e hoje também nacional do partido, deputado André Figueiredo, e do prefeito de Fortaleza, José Sarto. Sarto, por sinal, chegou a insinuar que alguém do partido, dirigindo-se ao senador Cid, estava armando uma traição à sua possível candidatura à reeleição. Na coluna Painel da Folha de São Paulo desta terça-feira, tem uma nota sobre a CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, reunindo deputados federais e senadores, segundo trabalho do deputado federal cearense André Fernandes. Stephanie. Bom dia, Edson. Bom dia, ouvintes da Rádio Assunção e internautas do blog do Edson Silva. A Folha destaca que, mesmo com as assinaturas suficientes para iniciar a tramitação da CPMI, do 8 de janeiro, sua instalação depende ainda da realização de uma sessão do Congresso Nacional, que não tem data para acontecer. Na última sexta-feira, o deputado novato André Fernandes, do PL, anunciou em uma rede social ter conseguido o número necessário de assinaturas, 1/3 dos senadores e 1/3 dos deputados. Ele é um dos 3 parlamentares investigados por incentivar os atos de vandalismo em Brasília. Ainda assim, para que ela saia do papel de fato, é necessário que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, convoque uma sessão do Congresso Nacional, mais rara que a de que cada casa legislativa individualmente. Essas sessões são convocadas para análise de vetos e deliberação do orçamento, por exemplo. Em 2022, foram apenas 8 convocadas para a deliberação de pautas. O governo de Luiz Inácio Lula da Silva não tem interesse em ver investigações parlamentares sobre o ataque às sedes dos 3 poderes. Bom, imediatamente após uma fala que nós transmitimos aqui do deputado André Fernandes, dizendo que a CPMI seria instalada imediatamente, nós dissemos que não, que tinha um rito. E aí, a nota hoje da coluna Painel confirma o que nós havíamos dito ontem. Aliás, ontem, com a ausência da quase totalidade das integrantes da bancada feminina na Assembleia, foi realizada no plenário do Legislativo cearense, na parte da tarde, uma sessão solene em comemoração aos 91 anos da conquista das mulheres ao direito de votar. Essa sessão de ontem foi uma iniciativa da deputada Jô Farias, cujo marido, o prefeito de Horizonte,
Mezinho Farias conseguiu levar para a sessão e garantir à audiência quase uma centena de moradores daquele município. Várias mulheres foram homenageadas na sessão de ontem do Legislativo Estadual, inclusive Maria Luísa Fontinelli, ex-prefeita de Fortaleza e uma das oradoras. Vamos ouvir parte do que disse Maria Luísa Fontinelli. Lembrando a Rosa, oh meu Deus, é tão difícil. Lembrando a Rosa, quando eu cheguei aqui, eu estava nos Estados Unidos, onde nasceu a Andréa, quando eu recebi um jornal. No jornal dizia que a Rosa tinha sido presa. Ao chegar aqui, eu soube que a Rosa tinha comunicado à família que estava sendo torturada. Ao invés de escrever tortura, ela escreveu do final para frente. E era uma prática entre elas na família. A palavra ao contrário, não é? Então, foi quando a dona Rocilda soube que ela tinha sido torturada e começou a fazer um movimento em todas as igrejas. E ao chegar aqui e ser convidada para construir o movimento da anistia, como não participar se Rosa, presa e torturada, saindo da prisão, engajou-se na construção desse movimento? Não acreditamos mais que o mundo do macho faça isso. Se não fez até agora, são 91 anos de voto da mulher. E hoje tem 2 livros publicados que eu devia ter trazido aqui. Um é da companheira Thailise Leite, em que ela diz que adianta a lei se a justiça, se toda a estrutura do poder do Estado é machista. E arranja formas de driblar a lei, arranja forma de driblar a lei. O outro livro é a mulher fictícia. Sabe o que é a mulher fictícia? A mulher que dá o nome para ser votada para sustentar algum macho que é candidato. Aí sim, é mulheres fictícias. Eu quero dizer que eu não participo de grupo de mulheres que digam que o homem... Não, adoro alguns companheiros que têm participado da forma mais extraordinária e estava, inclusive, declarando para o presidente da casa que eu estou começando a me apaixonar por ele, porque eu acho que ele vai conduzir essa luta da forma mais maravilhosa. Luísa Fontinelli, nós destacamos ontem como uma das 2 mulheres cearenses que conquistaram mandatos no Legislativo e no Executivo sem ser levadas a esses cargos pelos maridos, pais, avós, tios, parentes, enfim. Elas conquistaram pela força pessoal delas. Maria Luísa e a deputada, hoje federal, ex-prefeita de Fortaleza. A homenagem que Maria Luísa presta a Rosa da Fonseca é mais do que merecida. Rosa da Fonseca foi a sua amiga de todas as horas durante muitos anos. Rosa foi vereadora, chegou a ser vereadora de Fortaleza. E também, como Maria Luísa, desencantaram-se da política partidária e passaram a fazer a política delas fora de qualquer agremiação partidária. Bom, agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes. As manchetes do blog do Edson Silva. Letícia.
Bom dia, Edson. Bom dia a todos que acompanham o nosso programa desta terça-feira, ouvintes da Rádio Assunção Cearense e internautas do blog do Edson Silva. Com as atualizações feitas no nosso blog hoje, temos que termina nesta terça o prazo para empresas enviarem comprovante de rendimentos. Os informes são usados para o preenchimento de declaração do Imposto de Renda de 2023, cujo prazo de entrega está previsto para começar no dia 15 de março. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, permite que a Polícia Federal abra uma investigação para apurar se houve omissão de militares pelos ataques do dia 8 de janeiro. O magistrado também fixou como competência do Supremo processar e julgar integrantes das Forças Armadas envolvidos na invasão e depredação da Corte, do Palácio do Planalto e também do Congresso Nacional. A Câmara Municipal de Fortaleza, a mesa diretora, o Colégio de Líderes discutem novos projetos e na pauta debatida entre os vereadores estão as novas propostas para a Central da Cidadania Itinerante e a Escola do Parlamento. 60 leis aprovadas pela Assembleia Legislativa do Ceará garantem direitos femininos. A campanha do Dia Internacional da Mulher evidencia a validação das novas políticas. Ao longo do mês de março, a Coordenadoria da Comunicação da Assembleia lança, por meio do setor da publicidade institucional, a campanha Mulher Cearense, Mulher de Direitos, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, celebrado no dia 8 de março. E também temos sobre a reabertura da consulta a valores esquecidos no sistema financeiro. A consulta de valores esquecidos no sistema está sendo reaberta nesta terça. Os valores só estarão disponíveis a partir do dia 7 de março. Com os destaques agora nacionais, iniciando pelo Estadão, temos em principal manchete que ministro de Lula esconde do Tribunal Superior Eleitoral patrimônio de R$2 milhões em cavalos de raça. Um levantamento do Estadão identificou bens ocultos de Juscelino Filho, o titular das comunicações. Esses animais são criados em Aras, no Maranhão, que está em nome da sua irmã e também de um ex-assessor. Com os destaques agora do Globo, temos em principal manchete que Fernando Haddad conta com Petrobras para retomar impostos de combustíveis e conter a alta dos preços. A vitória do ministro, o governo voltará com impostos federais sobre gasolina e etanol, mas reduzindo impacto ao consumidor. Sobre os atos golpistas nos Estados Unidos, Bolsonaro defende os presos no dia 8 de janeiro e fala que são chefes de família. E sobre o mercado de trabalho, o desemprego cai para 9,3% em 2022, o menor patamar desde 2015. E com as últimas agora da Folha de São Paulo, temos que promotoria vê falta de assistência a golpistas presos por dia 8 de janeiro. Após 50 dias dos ataques, existem mais de 900 presos. Segundo os promotores do Distrito Federal, parte deles não tem advogados. E também sobre educação, o Ministério da Educação, o governo Lula descarta revogar a reforma do ensino médio, mas quer rever falhas. Parte da esquerda e dos especialistas pressiona o governo para rever essa reforma. Muito bem. A Assembleia Legislativa e a Câmara Municipal de Fortaleza estão fazendo suas respectivas sessões ordinárias neste final de manhã de terça-feira. Os deputados e os vereadores estão voltando às atividades do início da semana para eles. Para nós outros, começou já ontem, segunda-feira. E na sessão da Assembleia, agora há pouco, o deputado Fernando Santana anunciou que acabara de protocolar com as assinaturas dos 46 deputados estaduais, realmente um fato inédito. Em nenhum momento se conhece na história da Assembleia que todos os deputados estaduais tenham assinado o mesmo pedido de uma CPI. Pois o deputado Fernando Santana anunciou há pouco que conseguiu as assinaturas, além da dele,
dos 45 outros deputados estaduais pedindo a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito para apurar o trabalho da Coelce como concessionária de um serviço público do Estado do Ceará. A CPI, para ser instalada, vai depender apenas de uma autorização do presidente da Casa, que aí sim passa a ser automática, porque ele não tem o que discutir se a forma e o objeto da investigação estão atendendo os requerimentos, ou o requerimento, porque o plenário tem a sua autoridade plena e os 46 deputados são os responsáveis pela Assembleia. Mas vamos ouvir o que disse o deputado Fernando Santana. E hoje eu protocolei nesta casa o pedido de CPI contra a Enel. Foi protocolado nesta manhã, estou aqui com o protocolo. E eu faço, meu caro deputado de Assis, eu faço como uma prestação de contas de um trabalho iniciado, continuado, e que nós não iremos parar enquanto não tivermos uma concessionária que distribua energia elétrica ao povo cearense com responsabilidade, com serviço de qualidade e cobrando um preço justo por esse serviço. E por que eu estou fazendo essa fala no dia de hoje? Porque exatamente hoje nós protocolamos nesta casa o pedido do CPI com as 46 assinaturas dos meus colegas deputados. E eu fiz uma pesquisa, deputado Romeu. Na história da Assembleia, é a primeira CPI a ser pedida de forma unânime. É a primeira CPI que convergiu todos os deputados em um só coro. A Enel presta um serviço de péssima qualidade. Para além disso, desrespeita a população quando ela não tem um diálogo com a população, quando ela não tem um canal para recepcionar da população as demandas, as reclamações, quando ela não tem um canal para interagir com a população. Portanto, nós protocolamos nesta manhã o pedido de CPI, que vai tramitar agora na Procuradoria da Casa, que vai tramitar depois na mesa diretora desta Casa e, consequentemente, a mesa diretora irá tomar uma decisão. Mas eu já adianto que, repito, para mim, eu já fico feliz em 2022 termos prestado esse serviço, e eu vou já fazer a linha do tempo aqui, e agora culminar em 2023 com os 46 parlamentares desta nova legislatura convergindo em um assunto que é tão sério, que é um serviço essencial para a população, prestado de forma irregular, prestado de forma desrespeitosa, sobretudo, meu caro deputado Messias, para o homem e a mulher do campo, que tem sofrido muito com essa concessionária chamada Enel. Bom, ontem, no nosso programa lá na TV Otimista, nós tratamos desse trabalho do deputado Fernando Santana, elogiamos o trabalho, acho que a Assembleia deve fazer realmente esse movimento. Mas nós dissemos lá e repetimos aqui, a Assembleia é impotente para resolver esse problema. Por que ela é impotente? Porque o contrato da Coelce, ele insiste com o Enel aí, mas é Coelce. Aliás, agora na semana passada, a Assembleia Legislativa renovou o seu contrato com a Coelce. Coelce está lá escrito no extrato do contrato publicado no Diário Oficial do Estado. Diferentemente de nós outros, os órgãos públicos do Estado
eles contratam os serviços da Coelce para ela servir os próprios da administração estadual com a energia elétrica. Então, ela faz um contrato. Diferentemente de nós outros, nós pedimos a ligação e não assinamos nenhum contrato. A partir daí, na hora que nós fazemos já o pedido, que ela faz a ligação na nossa residência, ela já começa a fazer a cobrança. Para cobrar do serviço público, ela precisa ter esse contrato. E a Assembleia, como todos os órgãos do Estado, contratam com a Coelce. Esse contrato da Assembleia com a Coelce foi agora da semana passada. Muito bem, nós dissemos lá e repetimos aqui que a Assembleia é impotente. Os deputados deviam estar pressionando, era o governador do estado do Ceará. Ele, governador, o de hoje, o de ontem, o de antes de ontem, o que assinou o contrato da concessão, que foi o ex-governador Tasso Gereissati. O governador é que tem a autoridade para isso. O governador pode denunciar o contrato por falta de cumprimento de algumas das cláusulas. Quais são essas cláusulas? De prestar um bom serviço ao poder público e à sociedade de um modo geral. Se a empresa não está prestando este serviço de qualidade ao nível das nossas exigências, é o governo do Estado, o governador do Estado, que tem que denunciar o contrato e acabar com a concessão. Abre uma nova licitação para ceder essa concessão a uma outra empresa. Não deve, não tem. O Estado não está obrigado a ficar na dependência dos interesses da Coelce ou qualquer uma outra concessionária. Ele tem instrumentos em cláusulas contratuais de denunciar o contrato. Mas os deputados vão pelo caminho mais fácil. Isso realmente dá ibope. Quem não? Qual é o cearense que não tem uma reclamação a fazer da Coelce? Muitos. E então, quando o deputado faz um discurso desse, nós aplaudimos. Mas o deputado devia cobrar do governador. O governador que tem a obrigação de zelar pelo bom cumprimento do contrato. Se a Coelce está infringindo normas contratuais, que ele denuncie e abra uma nova licitação para uma outra empresa receber essa concessão do Estado. Nós estamos caminhando para o final do nosso programa. Tínhamos ainda aqui alguma coisa a falar sobre o noticiário que dá como certa a vinda ou o retorno do ex-presidente Jair Bolsonaro ao Brasil na próxima semana, depois de um encontro que ele teve lá com Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos, e o mesmo noticiário nacional dá conta de investida da ex-primeira-dama brasileira, Michele Bolsonaro, no mundo político, em viagens, iniciando uma série de viagens pelos estados brasileiros. Convidamos a todos para acompanharem o nosso programa daqui a pouco, às 12h40, na TV Otimista. Obrigado pela honrosa audiência e prometendo estar de volta amanhã, às 11h45. Letícia. Eu também faço meus agradecimentos a todos que acompanharam o nosso programa de hoje. Vocês podem ver mais notícias apontando a câmera do celular de vocês para este QR Code. Espero revê-los no nosso programa de amanhã. Até lá!